Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, príncipes e princesas, tesouros de Deus, corra linda do Senhor, mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Colossenses, capítulo 4, versículo de número 5. Muito bem, vamos aprender lições maravilhosas. Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada. Oração por você e sua família. Você já sabe da caneca comemorativa e como adquirir. Eu quero hoje te pedir, primeiro te agradecer, você que tem compartilhado, você que tem dado um gostei, você que tem feito comentários, você que se inscreveu no canal, muito nos ajuda. O YouTube entende que é relevante, vai enviando para mais e mais pessoas, vamos alcançando corações. Você que não se inscreveu, carecidamente, corre lá, clica no vídeo, vai te direcionar para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático, não precisa preencher nada, ok? Gente, nós estamos com um projeto lindo, o novo... Repaginamos o CLEAPA, né, numa nova visão. CLEAPA é o Conselho de Líderes Evangélicos de Além Paraíba. É um conselho que é formado por pastores, líderes, obreiros e faz um trabalho maravilhoso de evangelização, de ação social. Estamos adquirindo um escritório no centro da cidade para nós estarmos dando aconselhamento pastoral gratuito e ali socorrendo os necessitados com cesta básica, né, com os recursos necessários que a pessoa precisar, ok? Lá teremos também psicólogo, teremos psicanalista, então será um trabalho também dando cursos de teologia. Brevemente, muito em breve, hein? Vamos iniciar o curso de teologia básico, médio, o curso superior, e também curso de psicanálise, para formar psicanalistas, por um preço bem acessível, uma vez por mês só, num sábado. Você vai estudar de manhã e de tarde, tendo toda a aula como se fosse de um mês inteiro, e você vai formar em pouquíssimo tempo. A teologia, por exemplo, básica, vai estar em torno aí de R$100 mensal, tá? A superior estará em torno de R$250. Então, a média estará em torno aí, mais ou menos, uns R$150. Então, é facílimo para você conseguir fazer a sua formação, a sua preparação para servir a Deus melhor. O CLEAPA é um conselho de líderes evangélicos, ok? Você puder nos ajudar com uma contribuição a partir de R$10, nos ajudará bastante, ok? R$10 eu mando o recibo para você, e muito vai nos ajudar. O pouco com Deus é muito, né? Tem gente que às vezes pergunta, pastor, mas eu queria mandar uma oferta para o senhor. Amém, meu Pix está aí embaixo. Quando é o Pix para o CLEAPA, igual eu fiz, eu recebi um Pix esses dias, ontem, de R$30 para o CLEAPA. O que eu fiz? Eu tirei foto, mandei para a pessoa, com recibo preenchido, e tirei foto e mandei para o conselho, que existe um grupo no conselho de pastores. Nós temos 2 grupos, né? Então, tem o grupo de liderança, o grupo de diretoria e o outro grupo, né? Dos líderes, que são os que são sócios. Todos eles viram lá os R$30 que foram depositados, ou seja, feito via Pix. Você pode mandar um Pix para nós, abençoando esse projeto. Nós estamos preparando também para ter uma escola rural, como eu te falei, atendendo pessoas, né? Lá uma horta comunitária, aprendendo profissão, recebendo orientação espiritual, recolhendo pessoas que estão com problema com droga, com bebida, com vícios, né? Estarão sendo levadas para lá, pessoas que estão na rua sem moradia, para ter alimentação, moradia, ter também roupa, né? Aprender uma profissão. Então, nos ajude a ajudar, amém? Então, há pessoas dispostas a fazer isso, nós temos uma equipe, né? Formando uma equipe. Então, nos ajude a ajudar. A sua contribuição muito nos ajudará, ok? Vamos lá.
Colossenses 4, versículo de número 5, está escrito assim na palavra do Senhor. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Corra linda, hein? Que maravilha! Vamos aprender lições aqui extraordinárias. Qual é a lição, pastor, que nós podemos tirar aqui e aprender? Primeira lição que nós podemos aprender, primeiro, só melhor, colocar numa versão melhor o que nós acabamos de ler. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem. Olha só. E aproveite o tempo que passarem com eles. Quando fala remir o tempo, é isso. Aproveita a oportunidade quando vocês estiverem com ele, para dar testemunho, para demonstrar o amor, para falar do amor de Deus, ok? Aí eu vou começar assim com você, com uma pergunta. Se você soubesse a cura da AIDS ou a cura do câncer, você guardaria só para você? Se você descobrisse, e você sabe que são milhões de pessoas que morrem todos os anos com câncer, com AIDS, você revelaria ou não? Para e pensa um pouquinho. Claro, você vai dizer, claro, pastor, que eu revelaria, né? Aí tem gente que já pensa assim, eu ficaria rico, que eu ia vender para uma indústria farmacêutica. Aí já foi para o lado da maldade, né? Porque se eu tenho algo que eu posso revelar para os outros, né? E o mais rápido possível e não serem explorados, eu tenho o maior prazer de fazer isso. Eu creio que você também, que tem um bom coração, faria a mesma coisa. Amém? Deixaria de morrer muitas pessoas. Agora, muito mais além do que o corpo físico que morre, né, de uma maneira ou de outra, é a mesma coisa se você tivesse a solução aí para aumentar anos de vida das pessoas, da raça humana. Se você soubesse um segredo que aumentasse, além da idade média hoje, que é aí 75 anos no Brasil, aumentar mais 50 anos, todas as pessoas viverem até 125 anos, mas com a cabeça boa, né? Forte ainda, morresse de velhice com 125 anos, aumentando mais 25 anos, mais 50 anos, você também faria. Claro que você faria. Você revelaria esse segredo, ajudaria as pessoas, né? Para a gente ter mais tempo, as pessoas que a gente ama estar conosco. Mas, muito além disso, meu querido, minha querida, o corpo físico, uma hora vai morrer. Mesmo que viva 50 anos a mais da média, né? Uma hora nós vamos partir dessa terra. Mas nós temos algo que é o eterno. Existe uma eternidade dentro de nós. E nós temos, como igreja do Senhor, o segredo para que as pessoas não morram eternamente. Vivam eternamente, porque vale mais do que o físico. Porque o físico é temporal, é passageiro, né? Como diz o ditado, se escapar de novo de velho não escapa. A morte uma hora vai visitar as pessoas. Então, presta bem atenção. Nós temos algo que é o segredo, ou seja, a cura da morte espiritual, que é a pior morte, que a Bíblia diz que é a segunda morte, né? Que será lançada no inferno, que é ser lançado no inferno. Então as pessoas, elas precisam entender que essa vida aqui é uma prova para a eternidade. Primeiro é uma oportunidade que Deus nos deu de viver, porque a vida pertence a Deus. E Ele compartilhou conosco, comungou conosco, né? Ele repartiu conosco, nos deu a oportunidade de viver eternamente. Que Ele é eterno. Então está dando a oportunidade de viver a vida na terra primeiro. E depois, né, a vida é uma prova para a eternidade. Como o segredo de ser aprovado para a eternidade? Quem tem é a igreja. Somos nós, a comunidade de fé. A igreja
ela tem o segredo, ela tem, ou seja, o receituário para a pessoa viver eternamente. E se nós temos isso, aleluia, se nós temos isso, e é de graça, isso que a gente vai revelar e revela, né? Se a gente tem isso, que é o mais importante da vida, porque a vida é eterna, não acaba com esse corpo, o corpo morre, porque a Bíblia diz que do pó voltará, mas o Espírito retorna a Deus que o deu. Aí vai dar satisfação a Deus. E aí, se a gente tem o segredo da eternidade, nós também não podemos guardar conosco, nós temos que fazer a diferença aonde nós vivemos. Aonde nós participamos, nós temos que fazer a diferença, ok? Vou pegar um texto aqui, está lá em Marcos, no capítulo de número 6, eu quero ler com você, no capítulo 6, lá no versículo de número 36 a 44, só para a gente, né, degustar um pouquinho aqui da palavra. O que está escrito para nós? E quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso os seus discípulos, aproximando-se dele, disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês algo para comer? Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhe de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que lhe fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. E em seguida entregou os seus discípulos para que servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. Os que comeram foram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Gente, isso é lindo demais. Presta bem atenção a maravilha que nós vamos aprender. Quantas lições nós vamos aprender aqui. Primeiro, a igreja, que é a comunidade de fé, tá? Ela que tem seus discípulos, né? Que são os discípulos de Jesus, precisa ir ao encontro das pessoas. Por quê? Nós não podemos ficar dentro das 4 paredes. É como eu estou fazendo aqui, eu estou saindo e indo ao encontro de pessoas pela internet. E faço isso também porque visito pessoas aqui na minha cidade, né? Então, primeira coisa, a gente precisa fazer uma pesquisa, um diagnóstico, tá? Os discípulos reconheceram a necessidade. Qual é a necessidade da sua comunidade? Lá eles perceberam que eles estavam famintos, estavam com fome, já era tarde, perceberam isso, e se despedisse a multidão, muitos iam desfalecer pelo caminho. Veja só, estava o dia todo seguindo a Jesus, já estava entardecendo, anoitecendo, né? Então, eles detectaram isso. Amém? Então, os discípulos reconheceram a necessidade das pessoas. Nós, como discípulos, nós temos que reconhecer as necessidades das pessoas. Qual é a necessidade das pessoas? Pessoas que estão com vazia, pessoas que estão sofrendo de doenças psíquicas, há pessoas que têm, né, síndrome do pânico, há pessoas que estão com depressão, há pessoas que estão com instinto de suicídio, pensamentos suicidas, há pessoas que estão vivendo um inferno dentro de casa, famílias sendo destruídas, há casais que não se entendem, há filhos nas drogas. É detectar o ambiente que nós vivemos, né? Por quê? Porque a igreja terá
condição ao diagnosticar para poder então tratar, descobrir qual é a necessidade do lugar que você convive, com as pessoas que você convive, a família que você está inserido, né? A Bíblia diz: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios 12, versículo 9, ele traz essa declaração para nós. Amém? Então, a graça de Deus em você é o suficiente para poder realizar os feitos, para poder divulgar as boas novas, para poder divulgar o remédio da cura da pessoa, da eternidade, principalmente, como eu disse, que é o mais importante de tudo, é a eternidade da pessoa. Não vai fazer diferença daqui a 100 anos se a pessoa foi rica ou se ela foi pobre. Daqui a 100 anos não vai fazer diferença se ela viveu numa mansão ou debaixo de uma ponte. Daqui a 100 anos não vai fazer diferença se ela foi famosa ou se foi desconhecida, se ela teve saúde ou foi doente, ou se ela era bonita ou era feia, não importa. Agora, vai fazer diferença aonde ela está. E isso depende de mim e de você. Lembra? Se você soubesse a cura do câncer, você não revelaria? Soubesse alongar a vida das pessoas, você também não revelaria o segredo? Soubesse a cura da AIDS, você não revelaria? Então, a igreja, você como igreja, tem o conhecimento para que a pessoa viva a eternidade com Deus. Segunda coisa, existe uma máxima do reino de Deus. Qual que é? Quando há necessidade, a gente precisa suprir a necessidade do nosso próximo. Então, se a gente detectou a necessidade, a pessoa está com o casamento destruído, você sabe a solução, você tem o seu casamento abençoado, você tem que partilhar aquilo que tem dado certo no seu casamento. A presença do Espírito Santo, a maneira que você foi conduzido, que você enfrentou as dificuldades. Se você passou por uma enfermidade, venceu essa doença, foi curado, alcançou a graça, você também tem como ajudar outras pessoas que estão passando por esse problema. É impossível a igreja ver a necessidade do próximo e não fazer nada, ficar de braços cruzados. Amém? Segunda coisa, o versículo de número 39 nos diz: organizem grupo de 100 em 100, de 50 em 50. Lembra disso? Nós lemos esse versículo. Oh, meu Deus! Nosso Deus é extremamente organizado. Ele gosta de multidão, mas gosta de partilhar. Amém? Ou seja, ele gosta de multidão, mas ele gosta de multiplicar em meio à multidão, não no meio do povo todo. Lembra que ele mandou sentar de 100 em 100, de 50 em 50, ter organização em grupos menores. Então nós aprendemos aqui que nosso Deus é extremamente organizado. Ele não faz coisa desorganizada, no meio de desorganização. A gente precisa se organizar. Amém? A segunda coisa que eu aprendo dentro desse ponto, na organização de grupos, começam a haver o quadro, né? Ou seja, o diagnóstico melhor. A gente consegue enxergar melhor a necessidade do nosso próximo, porque a gente está mais próximo dele. Numa grande multidão, você não consegue perceber de todo mundo, você não consegue ter o tete a tete, o olho a olho, né? Para saber, conhecer melhor um ao outro. Amém? Assim temos uma avaliação precisa da potencialidade, do poder que nós podemos exercer, né? Que é a graça que Deus tem nos dado, louvado e engrandecido seja o Senhor, aos necessitados. Podemos olhar as suas dificuldades mais de perto para poder atender a dificuldade. E por último aqui, quando fazemos o diagnóstico preciso, organizamos melhor as pessoas. Aí sim, devemos preparar o nosso coração para contemplar o milagre. Lembra que o milagre só ocorreu depois que houve a organização, depois que formou-se grupos de 100, de 50.
Aí o milagre ocorreu, porque no meio daquela grande multidão, eu já vi, gente, por exemplo, uma vez a ONU, no Haiti, caminhão chegando de alimento, todo mundo pulando em cima, puxando alimento, quer dizer, uns recebem, outros não, uns acabam pegando mais, outros menos. A organização é tudo. Tem que colocar sentado para distribuir. Então é assim, a palavra de Deus é a mesma coisa. Às vezes é formar grupos menores, em cada grupo ensinar a palavra de Deus, orar com eles. O tete a tete é muito importante, ensinar alguém. Você precisa mentorear pessoas. Você precisa de olhar para alguém e falar, eu vou cuidar dessa pessoa, ajudar ela na caminhada da fé. Amém? É o que Jesus está dizendo. Dá-lhes de comer. Olha, o dinheiro que nós temos no caixa vai todo embora. 200 denários que nós vamos precisar para comprar pão para essa multidão. Tá? Aí Jesus disse, o que vocês têm aí? Eles fizeram um apanhado e descobriram que só tinham lá 5 pães e 2 peixes. Era até de um rapazinho, né? Talvez fosse o lanche que a mãe colocou no embornal, aquele tempo era assim, para levar. Oh, meu Deus! O pouco com Deus é muito. Às vezes você fala assim, eu vou ajudar com 10 reais, mas o que é 10 reais? Ajuda, quando você está ajudando, ajuda muito. Amém? O pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é nada. Então, o pouco que você pode fazer uma visita é muito para a pessoa que não tem nenhuma. O pouco que você pode ir no hospital ver pessoas, orar pelas pessoas, é muito para quem lá fica o tempo inteiro sem receber ninguém. Um asilo, um presídio. Eu visito presídio, visito, né, as pessoas enfermas, hospitais. Então, a gente precisa fazer visitas. Pessoas que estão acamadas. Um telefonema que você der, falar com uma pessoa que você não fala há muito tempo, vai ser importante para ela. Diga para ela, você é importante na minha vida. Lembra que nós estudamos isso no café passado? É a demonstração de amor na prática, não é só na teoria. É viver, é preocupar com o outro, interagir. Amém? Então, nós aprendemos, queridos, que nós somos chamados para sermos praticantes e não apenas ouvintes. Estejam sempre prontos a distribuir aquilo que Deus deu a você. Se é condição financeira, partilha, ajude pessoas necessitadas. Se você é uma pessoa de oração, ore por pessoas, interceda por pessoas. Se você tem conhecimento da palavra, leve a palavra a pessoas que precisam. Vamos mentorear vidas, vamos ajudar as vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmos. Vamos praticar a palavra, gente. Amém? E praticar a palavra é isso, é viver a vontade de Deus, que é olhar para o nosso semelhante, amar o nosso semelhante, se preocupar com o nosso próximo, ajudar os necessitados, abençoar aquele que está na frente da batalha. Igual um missionário, está desbravando um trabalho. Ele vai, você não teve coragem de ir ou não teve chamado para ir, ele teve. É preciso de pessoas que dão suporte a ele, ajuda financeira, oração por ele, preocupação com ele, interagindo com aquela pessoa. Isso em tudo, em toda a obra de Deus, seja um evangelista, um pastor, né, que está alimentando a sua alma. Paulo diz, se vos damos o espiritual, é muito recolher de vós o material. Né? Então, uma oferta é muito? Não, não é. Se a gente pode abençoar vidas, a gente tem que abençoar. Eu louvo a Deus porque eu sou abençoado. Deus toca no coração de pessoas que me abençoam. Vez por outra estou recebendo alguma oferta. Eu agradeço a Deus por isso. Mas eu também sou abençoador na vida dos outros. Vendo meu porta-malas, tem sempre uma cesta básica para doar, esperando uma oportunidade. Né? Quando Deus toca no meu coração. E não é só isso. Eu aprendi com Jesus, dá quem te pede, não vire as costas a quem te pede emprestado. Então eu procuro ser abençoador. Estou falando isso para me engrandecer, não. Eu aprendi esse segredo que eu também não sabia. Os anos a gente vai tendo experiência com Deus, aprendendo esse segredo. Por isso que a gente recebe, porque a gente semeia.
E quem semeia, recebe mais. É a lei da multiplicação. É pouco que eles achavam. O que é isso para uma grande multidão? Disseram isso, 5 pães e 2 peixes. Na mão do Todo-Poderoso é o suficiente. Deus não precisava nem daquilo, mas ele está partilhando, compartilhando com a pessoa que, né, doou. E ainda sobrou 12 cestos. Oh, meu Deus! Se fosse uma multiplicação de comer um pedacinho e se sentir cheio, não é isso não. Sobrou, recolheu-se 12 cestos de peixes e de pães, dos pães que foram partidos, dos peixes que foram partidos. Então, reparta e você vai ver o retorno que você vai receber. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu quero orar por você neste momento. Que a graça de Deus nos envolva. Pai santo e glorioso, eu te louvo e engrandeço o teu santo nome, por cada um que está recebendo a tua gloriosa palavra. Coloco diante de ti, Senhor, ó Deus, no nome santo de Jesus, a nossa GO que vai acontecer, meu Pai, agora, em nome do Senhor Jesus, vai acontecer agora, sábado, que o Senhor abençoe essa votação ali da ACIBAN, da Associação das Igrejas Serranas, Igrejas Batistas Nacional. Colocamos nas tuas mãos, colocamos a Pai também, que está aí no mês de aniversário. Que trabalho lindo, a Pai, tivemos lá, Senhor, orando, tivemos lá louvando o teu nome, levando uma palavra de Deus aos corações. Continua abençoando as festividades. Deus, a vida financeira da Pai, que lugar maravilhoso é aquele ali, Senhor, que carinho com as crianças, obrigado, continua abençoando. Toma nas tuas mãos também, ó Deus, os irmãos lá da Colômbia, os colombianos que estão sofrendo um terremoto que aconteceu, meu Pai amado, neste dia. Tem misericórdia daquelas vidas. Deus, toma nas tuas mãos poderosas aquelas famílias que estão sofrendo, meu Pai, com esse terremoto. Colocamos nas tuas mãos também a Rosaura Marques, Deus, que pede oração pelo Luiz Felipe, de 5 aninhos, que está internado. Colocamos nas tuas mãos, ó Deus, a Nelma Kumaru, Deus, e família, seus filhos e netos, Alcina Lúcia, ó Deus amado, também família, que pede um milagre, Deus, na sua vida e na sua família. A Yolanda Pinho também, ó Deus, de Vicente Carvalho, toma a causa da tua filha nas tuas mãos, a filha dela, o neto, em nome de Jesus. A Deolice Valon, também família, lá de Macaé, meu Pai, abençoa a tua filha. O Elion, servo de Jesus Silveira Macharete, também família. A Darcy, Dercy Nascimento e família, lá de Paraná. Também a Eliana Guerra e família, que é recordista aí de curtir os nossos vídeos. Senhor, ó Deus amado, também o Charles Vieira Loureiro, meu irmão, abençoa ele, a vida espiritual, firma ele, ó Deus, a sua fé. Deus, Ronaldo, DJ, Pitbull também abençoa ele e família, sempre curtindo os nossos vídeos em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus, a gente te aguarda até o próximo Centro Dedo, hein?